Olá, boa noite. Boa noite. A mensagem do Papa às famílias no encerramento do 10º Encontro Mundial em Roma. Francisco pede que sejam o rosto acolhedor de Cristo na igreja. Caio Paes de Andrade é o novo presidente da Petrobras. Medida provisória vai beneficiar mais de 4 milhões de empreendedores com empréstimos facilitados. A aprovação veio da Câmara e precisa do aval do Senado. Vacina contra a gripe ampliada a toda a população. Conta de luz vai permanecer na bandeira verde no mês de julho. O resumo do acampamento na Trilha da Cura, realizado pela comunidade Betânia na Canção Nova. E a primeira reportagem especial dos 45 anos da Casa de Maria em Queluz. O Canção Nova Notícias está começando. O Ângelus com o Papa Francisco neste domingo foi marcado pelo encerramento do 10º Encontro Mundial das Famílias. O Santo Padre concedeu aos fiéis o envio missionário e pediu às famílias que sejam o rosto acolhedor de Cristo na igreja. Cerca de 20 mil fiéis preencheram a Praça de São Pedro. O Papa Francisco saudou os peregrinos da janela do Palácio Apostólico e dali fez a tradicional reflexão do Evangelho do dia. O Santo Padre disse da importância de seguir o Senhor com firme decisão, principalmente no caminho do serviço, e destacou que neste percurso Jesus nos ajuda a sermos pessoas serenas, felizes com o bem realizado e que não buscam as aprovações humanas. E foi também durante a oração do Ângelus que o Papa Francisco encerrou o 10º Encontro Mundial das Famílias que aconteceu aqui em Roma. Todas as famílias que participaram do evento presencialmente estavam na Praça de São Pedro e receberam um envio missionário do Papa Francisco. No texto da oração que foi entregue aos peregrinos presentes no Vaticano, Francisco faz um convite para que as famílias sejam missionárias no mundo, através principalmente do feliz anúncio sobre a beleza de ser família. Abram-se a Cristo, escutem-o através da oração, sejam sementes de fraternidade dentro de vossas casas e caminhem com a Igreja, sublinhou o Papa. O entusiasmo de quem escutou de perto a mensagem do Santo Padre traz emoção, mas que vem principalmente acompanhada do compromisso de fecundar as famílias com a alegria do amor. Levar essa missão de volta para o Brasil, né? Levar esse mandato que a igreja nos pede, que a gente seja famílias que santifiquem o mundo. A partir da nossa santificação como casal, como família, a gente seja luz, né? Também para outras famílias. Padre Fernando, que veio com um grupo de peregrinos da sua paróquia, também nos contou como foi participar deste momento e o que levará da mensagem do Papa Francisco. Sobretudo quando dizia Papa Francisco, a beleza da imperfeição das nossas famílias. A beleza da imperfeição no sentido de que o Senhor acolhe as fragilidades e debilidades das nossas famílias, mas eleva com a graça dele. Então, não existem famílias perfeitas, existem famílias débeis com seus pecados, pecadores, mas todos com o desejo de crescer no amor a Cristo e crescer no amor à igreja. Isso é o que basta. E a potência do impulso missionário é grande para aqueles que, durante os dias do encontro, puderam sentir a força das famílias de diversas partes do mundo, que desejam percorrer um único caminho, serem testemunhas alegres e autênticas de santidade. Nós trazemos assim, quando viemos, trazemos todas as expectativas do povo brasileiro, das famílias do Brasil, buscando por onde caminhar com as famílias para que a gente possa fazer o melhor, né? E saímos daqui recarregados. Esse envio do Papa e desse pedido do Papa nos fortalece e nos motiva cada vez mais. A família que é evangelizada, ela se torna evangelizadora. A partir desses testemunhos, nos provam e nos mostram que é possível fazermos a família ser mais feliz e completa. Bom, o Encontro Mundial das Famílias terminou, mas você encontra ele todinho no Play Canção Nova. Confira lá, você que não pôde acompanhar, acompanhe e veja a riqueza que foi. Agora, vindo para o Brasil, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje o nome do novo presidente da estatal. Vamos a Brasília com o Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ronaldo.
Olá, muito boa noite para vocês aí no estúdio e boa noite também a tanta gente que nos acompanha. O Conselho aprovou por 7 votos a 3 o nome de Caio Paes de Andrade. Caio Paes será o 5º presidente da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Caio Paes de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista. Com passagens por empresas de tecnologia da informação, ele migrou para a administração pública em 2019, quando assumiu a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. Em agosto de 2020, ele assumiu o cargo de secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. Paes de Andrade também é membro do Conselho de Administração da Embrapa e da Pressal Petróleo S.A. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Caio Paes para assumir a presidência da estatal nesta segunda-feira, por 7 votos a 3. Desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, a Petrobras teve outros 4 presidentes, incluindo o interino Fernando Borges. No último dia 20, José Mauro Coelho anunciou a renúncia do cargo. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para empreendedores. O Sim Digital deve beneficiar mais de 4 milhões de empreendedores com empréstimos facilitados. A medida provisória deve ainda ser votada no Senado. No texto aprovado pelos deputados, os microempreendedores ficam autorizados a contratarem até R$ 4.500 por meio do CNPJ e até R$ 1.500 como pessoa física. Os empréstimos podem ser contratados em qualquer banco cadastrado e terão taxas de juros de 3,6% ao mês e prazo de pagamento de até 24 meses. O relator da MP foi o deputado Luiz Miranda. Dando condição daqueles que já buscaram crédito poder buscar inclusive mais recursos e também aqueles que porventura ainda não correram lá para verificar a possibilidade de buscar um microcrédito, terão condição de fazer e agora com valor maior. A vendedora de doces aprovou a ideia e disse que o empréstimo vai ajudar bastante, inclusive na divulgação dos produtos. Eu, como empreendedora, preciso de um capital para me ajudar a adquirir os insumos, os ingredientes, as embalagens, até mesmo investir em marketing. Já para a microempreendedora Daniela, o valor ainda não atende às necessidades dela na compra de insumos para a fabricação de compotas. Eu também acho o valor ainda baixo nesse quesito, porque eu preciso comprar materiais que geralmente não são baratos realmente. Então, R$ 4.000 iria embora bem rápido. Os empréstimos do Sim Digital são assegurados pelo Fundo Garantidor de Microfinanças, criado pela Caixa Econômica Federal. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 4.500.000 empreendedores. Até abril, cerca de 1 milhão de pessoas já tinham contratado empréstimos nessa modalidade. Como forma de fomentar micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, o programa vai destinar metade dos valores disponíveis para elas. Caso não haja procura, o valor pode ser destinado para outras modalidades. Os empreendedores também poderão contar com a orientação e a assistência fornecidas pelo SEBRAE para a organização e o planejamento dos seus negócios e, sobretudo, na orientação da sua gestão financeira. A medida provisória também autoriza o uso de 3 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para garantir operações de microcrédito. E completa 30 anos da implantação da regra que garante a segurança dos brinquedos no Brasil. Em 1992, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, estabeleceu a fabricantes nacionais e importadores parâmetros técnicos para diminuir as ocorrências de acidentes envolvendo brinquedos.
São divertidos, fazem a criançada viajar pelo mundo da imaginação e podem ser importantes no processo educativo. Os brinquedos fazem parte da infância, mas na hora de comprar, os adultos devem ter uma atenção especial. É preciso observar questões de qualidade e ter a certeza de que não oferece nenhum perigo. Há 30 anos, o mercado brasileiro vivia um boom dos produtos importados e, com isso, também crescia o número de ocorrências de acidentes envolvendo crianças e brinquedos. Essa realidade despertou a necessidade de criar parâmetros de proteção para produtos infantis, na faixa etária de 0 a 14 anos. A atenção é dobrada quando se trata de crianças menores de 3 anos, pois nessa idade eles costumam levar o objeto à boca. Por isso, o material deve resistir à quebra de pequenos pedaços e passar no teste toxicológico. 3 décadas depois, 90% dos fabricantes brasileiros atendem à regulamentação do Inmetro. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC, no ano passado, mais de 300 milhões de produtos garantiam a segurança. Mas ainda assim, é possível encontrar no mercado brinquedos que não respeitam as normas. E aí tem muitos brinquedos que escapam da regulamentação porque o fabricante declara que o seu produto é para fim terapêutico. Então, a gente tem o desafio de ampliar a nossa regulamentação para dar conta de acompanhar essa atualização tecnológica sem precisar ficar fazendo portarias complementares. O especialista explica o que se deve observar na hora de escolher um presente para a criançada. A primeira coisa é, o brinquedo tem que exibir o selo de certificação do Inmetro. A segunda recomendação é, não compre brinquedos em mercados informais. Esses brinquedos, em geral, não são brinquedos certificados. E aí aquela coisa do barato que sai caro. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Neste caso, brincadeira é coisa séria. Uma forma de avaliar se um estado vai bem financeiramente é medir a dívida corrente líquida. Em grandes estados desenvolvidos como Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, o endividamento já passa dos 100%. Por outro lado, os estados do Nordeste melhoraram a saúde financeira nos últimos anos. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional e representam um indicador de saúde financeira das contas públicas de cada estado. O endividamento é calculado subtraindo a receita corrente líquida do estado pela dívida corrente. Sergipe tem a segunda menor dívida consolidada líquida entre os estados do Nordeste. No primeiro quadrimestre de 2022, o percentual de endividamento em Sergipe chegou a 23,12% e demonstra forte queda nos últimos 10 anos, pois em 2012 a dívida corrente era de 52,77%. Só fica atrás da Paraíba com endividamento de 9,94%. Outros estados nordestinos também demonstram boa saúde financeira. Bahia com 26,35%, Ceará com dívida de 29,19% e Pernambuco com endividamento de 25,15%. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse índice de endividamento deve ser de, no máximo, 200%. E, segundo economistas, por outro lado, estados como Sergipe e outros estados nordestinos que estão com índice de endividamento pequeno, não significa dizer que o estado está comprometido com investimentos que melhorem a qualidade de vida da população. Veja que hoje os estados que são mais endividados são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são os de maiores índices de endividamento. Quando você vai olhar o serviço público que é oferecido à população, bem melhor do que o estado de Sergipe. Nós estamos bem no endividamento, mas temos carência na área de segurança pública, saúde, educação, falta professor, falta médico. Então, talvez para o estado seria melhor uma estratégia de se endividar fazendo investimentos públicos, principalmente aquele que as gerações futuras vão herdar, escolas, hospitais. Pois é, o governo federal lançou hoje os novos modelos da carteira de identidade e passaporte. Nós voltamos a Brasília para saber mais sobre esse assunto com o Ronaldo da Silva. Ronaldo, é com você.
Olha, é uma inovação tecnológica adotada pelo governo para a utilização desses documentos. O presidente Jair Bolsonaro entregou as primeiras carteiras de identidade nacional emitidas pelos estados que participam do projeto piloto numa cerimônia no Palácio do Planalto. Nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Camila Castro, que acompanhou o evento. Oi, Camila, muito boa noite para você. Oi, Ronaldo. Boa noite a todos. A nova carteira de identidade nacional vem com QR Code que pode ser lido de forma rápida por qualquer cidadão. O novo passaporte de viagem chega com uma proposta de tornar o cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. O documento é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos da cultura de cada local. O documento foi idealizado levando em conta o que há de mais moderno no mundo em tecnologia antifraude. Os novos documentos emitidos foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro agora há pouco, durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. E para finalizar, um outro assunto, o Kremlin informou que o presidente Vladimir Putin conversou com o presidente Jair Bolsonaro pelo telefone hoje. O presidente da Rússia fez uma avaliação detalhada das causas da difícil situação no mercado mundial de produtos agrícolas e fertilizantes. Putin ressaltou que a Rússia está empenhada em cumprir suas obrigações de garantir fornecimento ininterrupto de fertilizante aos brasileiros agricultores. Notícia que traz alívio para o setor agrícola. Ronaldo, eu volto com você. Boa noite. E no mês de julho, a conta de luz permanece na bandeira verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira sinaliza condições favoráveis de geração de energia elétrica para os próximos meses e que será válida para todos os consumidores interligados à malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro. Porém, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou novos valores das bandeiras tarifárias. A amarela passa a ter um aumento de 59% e a bandeira vermelha teve uma alta de 63%. Em nota divulgada pela agência, o acréscimo nos valores se deve aos dados do mercado de compra de energia elétrica durante o período de escassez hídrica em 2021, além da correção monetária do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E a gente encerra por aqui nossa participação hoje. Desejo a todos um bom começo de semana e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Ronaldo. Bom descanso. Última semana de junho, o inverno começou e o tempo está mudando. Vamos chamar a Yara Naires. Yara, quer dizer que em São Paulo o dia amanheceu gelado? É isso? Boa noite. Boa noite, Adriana, Reinaldo. E a você que nos acompanha de casa, uma ótima noite também. Hoje o frio tomou conta de várias cidades do estado de São Paulo, além do vales do Paraíba e da Ribeira, Campinas, Sorocaba e Itapetininga, mas no decorrer da semana as temperaturas sobem à tarde. Amanhã o tempo já vai esquentar um pouco. Vamos permanecer no ritmo de manhãs e noites frias e no decorrer da tarde o tempo fica mais quente. Em São Paulo, capital, máxima de 25 graus, assim como em Vitória. 26 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, 27 graus. Aqui no Vale do Paraíba, o dia mais frio foi hoje. A partir de amanhã, as temperaturas estarão um pouco mais elevadas. Os termômetros variam entre 9 e 24 graus em São José dos Campos, 10 e 25 graus em Taubaté, 11 e 26 graus em Cachoeira Paulista. A instabilidade estará mais concentrada nessas áreas em azul no mapa. Sobretudo em Roraima, no leste, na costa leste do Nordeste, e no sul do Rio Grande do Sul, a chuva aumenta e pode vir acompanhada por raios. Alerta para o risco de enchentes e deslizamentos de terra ainda na costa do Nordeste, onde o solo já encharcado pelas fortes chuvas não absorve o suficiente para evitar desastres. E para fechar, tempo firme e seco ainda no centro do país. No centro-oeste, o sol predomina, temperaturas elevadas e calor tomam conta do dia. Atenção para a baixa umidade do ar com índices de 12% no Mato Grosso e em Goiás e 16% no Mato Grosso do Sul. Volto com vocês. Antes da pandemia, o delivery era uma tendência em vários setores. A necessidade de fechar o comércio e não sair de casa potencializou essa forma de vender, principalmente para os setores de vestuário.
A facilidade de comprar um produto sem sair de casa é o que leva muita gente a optar pelo delivery. Os gastos com este tipo de serviço somaram no ano passado mais de 40 bilhões de reais. Até o início da pandemia, um dos destaques do delivery era o ramo de alimentação. Só que a necessidade de fechar o comércio obrigou vários setores a se reinventar. O de vestuário encontrou nas malas a oportunidade de continuar vendendo. Em plena pandemia, Gisele e Vanessa viram nas chamadas malinhas delivery a oportunidade de começar um negócio no ramo de vestuário infantil. Eu sou mãe, a Vanessa, minha sócia, é mãe também, e aí a gente entende um pouco tão trabalhoso que é levar crianças para ir comprar roupa, que criança fica correndo no shopping, nas lojas. E aí, se essa mãe tivesse a oportunidade de receber os produtos que ela precisa em casa, para ver no horário que ela for conveniente para ela, que isso iria facilitar muito. Para o consumidor mais resistente, a necessidade o levou a se abrir a este tipo de serviço. Pela necessidade das pessoas estarem, né, entre aspas, trancadas ali, de não ter acesso ao estabelecimento físico, deixou elas mais um pouco corajosas de experimentar, né? Por exemplo, pessoas até mais velhas ali, que não têm aquela intimidade com a internet, elas fizeram a primeira compra, olha, deu certo, então eu posso pedir assim. Entregar roupas em casa para o cliente poder experimentar com o tempo já era um desejo de Sara antes mesmo de 2020. Mas foi na pandemia que o sonho precisou se tornar realidade. E está dando certo. Tem outras peças lá na casa dela que ela vai olhar para ver se combina, coloca com sapato. Então, a gente acaba vendendo mais peças. Então, enquanto eu fazia a venda de 2, 3 peças na loja física, com a mala delivery, eu já vendi tipo 12 peças. A malinha delivery ainda é o carro-chefe do negócio de Gisele. E deu tão certo que o que começou no ambiente digital deu origem a uma loja física. A comodidade veio para ficar e beneficia os mais diferentes públicos. Que bacana, hein? Criatividade, né? O assunto agora é o preço dos combustíveis, por isso nós vamos a São Paulo, porque o Rodrigo Luiz tem novidade. Rodrigo, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Reinaldo César. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham agora no Canção Nova Notícias. E o que todo mundo quer saber é o impacto real da redução anunciada hoje pelo governo paulista, queda de 25% para 18% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. São Paulo é o primeiro estado do país a se enquadrar na nova lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que limita o ICMS em combustíveis. O ICMS é um imposto estadual que tem uma legislação federal, no entanto, cada estado tem suas peculiaridades. A expectativa do governo estadual é que a medida cause uma redução de cerca de 48 centavos no valor final do combustível. Se hoje nós temos uma gasolina em São Paulo num preço médio de R$ 6,97, portanto, nós teremos aí um preço médio abaixo de R$ 6,50 com essa decisão que o governo de São Paulo toma hoje. Apesar da redução, cabe aos postos repassar a diminuição para as bombas de gasolina. O Procon-SP vai divulgar os valores do combustível no estado antes da redução, para que os próprios consumidores possam fiscalizar. Você vai dizer, puxa, mas isso aí é uns 7, 8% do preço atual por litro de combustível, mas já é um grande passo. Não, não é o suficiente, porque se eu for olhar na minha caderneta, vamos colocar aí há 2 anos atrás, na pandemia, R$50 eu rodava meio tanque de combustível. Né? Era meio tanque, R$100 eu enchia o tanque de combustível. Hoje com R$100 eu não consigo colocar meio tanque. O governo estadual salientou um impacto de mais de 4 bilhões na arrecadação do estado, mas o economista discorda. Se esse dinheiro voltar para a mão dos consumidores, com certeza eles vão comprar outros itens e grande parte desse valor voltará para o governo do estado, eu não tenho dúvida nenhuma. O assunto agora é a vacinação contra a gripe. É que a campanha foi ampliada para toda a população.
Até o momento, pouco mais da metade do público-alvo recebeu a dose contra a influenza. Nesta unidade básica de saúde em São Paulo, tinha fila para se vacinar, tanto para gripe quanto para Covid. Assim que soube da ampliação da vacina contra a influenza ao público em geral, Renan, que não faz parte do grupo prioritário, veio se vacinar. É importante. Agora que ampliou, né? Ampliou aí porque estava aumentando os casos, estava tendo surto de gripe e coisas assim. Sim, para ficar protegido. Desde sábado, qualquer pessoa acima dos 6 meses de idade pode receber a vacina contra a gripe. Antes, somente idosos, crianças, indígenas, quilombolas, profissionais da saúde e puérperas podiam se vacinar. A decisão do Ministério da Saúde em ampliar a cobertura vacinal veio depois que pouco mais da metade dos 76 milhões de pessoas do público-alvo recebeu o imunizante contra a gripe. Nós entendemos que é uma baixa percepção de risco frente às possíveis complicações que o vírus da gripe, a influenza, pode acometer as pessoas que forem infectadas, né? O Ministério da Saúde disponibilizou 80 milhões de doses contra a gripe aos estados e municípios. Com a ampliação da vacinação a toda a população, a campanha que estava prevista para ir até o dia 3 de julho deve seguir enquanto houver estoque disponível. Teve gente que tomou uma picada em cada braço. Uma para gripe e outra para coronavírus, que é cuidando da saúde da gente, né? A orientação das autoridades de saúde é que, mesmo com a ampliação, o grupo prioritário deve se proteger contra a gripe para prevenir complicações. Esses grupos, eles podem desenvolver um quadro mais grave, com necessidade de internação e até óbito. Então, essa ampliação reduz os casos graves e também não sobrecarrega o sistema de saúde. A partir do momento que abrimos essa possibilidade de vacinação a toda a população, os estoques devem ser consumidos rapidamente. Então, mais que nunca, é importante essas pessoas, desses grupos prioritários que ainda não procuraram a vacinação, que o procurem o quanto antes. Por hoje são essas nossas informações aqui de São Paulo. A gente se encontra amanhã cedo, logo depois do programa Sorrindo para a Vida, às 9h30 da manhã. Até lá, boa noite a todos. Reinaldo e Adriana. Abrimos este último bloco de notícias com informações da guerra na Ucrânia. 2 mísseis russos atingiram um shopping center na cidade de Kremenchuk. O ataque tirou a vida de ao menos 10 pessoas e outras 40 estão feridas. Imagens divulgadas pelo presidente Volodymyr Zelensky mostram o incêndio no shopping, que foi alvo de 2 mísseis russos. Equipes de resgate limpavam os escombros e faziam um rescaldo no local. Através de um aplicativo de mensagens, Zelensky afirmou que o shopping tinha mais de 1.000 civis em suas instalações e que naquele momento era impossível imaginar o número de vítimas. O presidente ucraniano ainda ressaltou que a região não oferece nenhum perigo para o exército russo. É sem valor estratégico, apenas a tentativa das pessoas de viver uma vida normal que tanto irrita os ocupantes, contradizendo o governo russo, que afirmou haver armas ucranianas no local. Pelo menos 11 pessoas morreram e 50 ficaram feridas, disse o governo local à agência Reuters. De acordo com as autoridades, 21 pessoas foram hospitalizadas e 29 receberam primeiros socorros sem hospitalização. Kremenchuk é uma cidade industrial que, antes da invasão russa, tinha 217 mil habitantes. A região de Poltava, onde está a cidade, possui a maior refinaria de petróleo da Ucrânia. Não houve comentários da Rússia, que nega atacar civis. A gente segue com notícia internacional. Por causa de seu estado de saúde, o Papa Francisco decidiu enviar o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, em sinal de proximidade aos povos dos dois países. A viagem do cardeal será de 1º a 8 de julho. A informação foi divulgada hoje pela Santa Sé. E o Papa Francisco recebeu hoje em audiência os bispos dos estados do Pará, Amapá e Tocantins, em visita ad limina. No encontro, os bispos dos regionais Norte 2 e 3 da CNBB manifestaram preocupação com as questões da Amazônia. Também houve um incentivo para que a igreja se enculture cada vez mais na Amazônia, reconhecendo como a cultura local é preciosa.
A comunidade Betânia, fundada por Padre Léo em 1995, realizou nesse fim de semana, na sede da Canção Nova, mais uma edição do acampamento na Trilha da Cura. O evento reuniu fiéis e admiradores do carisma e da história de vida do sacerdote, que durante sua vida missionária acolheu com carinho os dependentes químicos. Com o tema Coração de Jesus, fonte de todas as vocações, o encontro reuniu fiéis de todo o Brasil e contou com momentos de oração, louvor e cura interior. Um acampamento na Trilha da Cura é justamente o convite de Jesus para que nós possamos assumir a nossa vocação. Vocação como batizados, amados filhos de Deus. O sentimento é de gratidão pelos frutos colhidos durante mais uma edição. É ver a face do povo que chega na sexta-feira na viagem e ver esta face no domingo totalmente transformada. O agir, o poder de Deus, você toca nesse lugar. O lema "Chamou os que ele quis" remete à vida de Adriano e Michele. Depois de anos casados, decidiram discernir sobre a vocação como um casal. Viver a nossa vocação matrimonial, mas a serviço da igreja. E aí fizemos um retiro, conhecemos um pouco mais do carisma da comunidade Betânia e agora estamos aqui. Durante a pregação, Rafael, além da missão cumprida, relembrou momentos vividos com o servo de Deus. Eu me emocionei e me emociono porque o Padre Léo ele conseguia trazer coisas muito complexas para uma linguagem simples. E saber que hoje ele está em processo de beatificação, que nós já podemos começar a pedir a intercessão dele, faz eu pensar e lembrar do céu. Presença que precisa ser sentida e vivenciada por todos, em cada nova vitória. Nós estamos num processo de beatificação do Padre Léo, um processo que requer ainda muita atenção, muito cuidado e muita dedicação. Então que você possa rezar, pedir a intercessão do Padre Léo, onde nós queremos, de fato, mostrar ao mundo que Deus faz maravilhas. Mas, Antonina, eu vim fazer teu ninho em tua casa e repousar. Uma das coisas mais belas da vida é a fraternidade humana. Por isso, a Canção Nova, há mais de 45 anos, alimenta esse espírito de fraternidade e fé que aproxima as pessoas. A fraternidade e a fé nos animam, elevam a vida e deixam as marcas da esperança. E nós estamos com 72% de nossa meta do projeto Dai-me Almas nesse mês de junho, que só tem mais 3 dias úteis para terminar. Promova o bem e a fraternidade. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação, se torne um sócio evangelizador. Se preferir fazer o seu algo a mais, faça pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Ao longo dessa semana, o Canção Nova Notícias exibe uma série de 5 reportagens sobre os 45 anos da Casa de Maria, em Queluz, no interior de São Paulo, hein, Adriana? Foi lá onde tudo começou, com as primeiras edificações e o chamado do Padre Jonas aos primeiros jovens. Os trabalhos são de Felipe Melo, Genilson Passetti e Messias Junqueira. Confira. A comunidade Canção Nova está espalhada por diversas partes do país e também do mundo. A sede fica na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Mas toda essa história teve início na pequena cidade de Queluz. Foi aqui, na Casa de Maria, que tudo começou. Monsenhor Jonas, ele fala que esse é o nosso nome, Canção Nova, Casa de Maria. Somos da linhagem de Nossa Senhora. Padre Jonas, ele tem inúmeras profecias cumpridas. Você imagina a época fazer aquela Casa de Maria, o Héctor dos Dias estavam lá, já vão lá, ganham o terreno do Marinho Fabre, e da Dedé, e começa com a construção da casa. E mal a casa estava já com as paredes, não havia assim nada que nós pudéssemos dizer, nossa, ela está propícia para um encontro, um retiro. O Padre Jonas disse, mas nós vamos ter aqui o nosso primeiro encontro. E foi assim, esplendoroso. Lá se vão 45 anos de fundação
de uma comunidade que entregou a Maria a intercessão pelo novo que se construía. Ela forma os jovens, porque a Virgem Maria ela foi chamada na adolescência. Ela era uma jovenzinha, porque ali nós aprendemos a dar o nosso sim a Deus, como a Virgem Maria deu. Muitas são as histórias que estas paredes guardam. Muitas são as curas. E tudo começa bem na entrada, logo ao passarmos pelo portão. A história da Casa de Maria começa nesse espaço aqui. A Casa de Maria começou aqui, porque em 76 o padre Jonas ainda fazia os encontros aqui em Areias. E aí quando o Eto trouxe, o padre Jonas junto com a Dedé, que doou o terreno, e aí o padre Jonas, como ele tem o costume, ele trouxe a medalhinha de Nossa Senhora das Graças e ele jogou no primeiro terreno que foi apresentado, ele soltou bem ali e ele já tinha a certeza no coração que Nossa Senhora ia dar esse terreno para a Canção Nova. E justamente, deu esse terreno para a Canção Nova. Como é bom rever a história, né? Amanhã vamos conhecer como os principais documentos que fundaram a comunidade foram inspirados. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da adoração ao Santíssimo e, em seguida, a Santa Missa. Logo depois, tem Buscai as Coisas do Alto e às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Paz para você.